Fala, meus amigos, muito boa noite. Muito boa noite. Agora são 11 horas e 20 minutos. Estava aqui de bobeira trabalhando, fazendo umas coisas aqui, e vi que agora há pouco saiu, a CBF divulgou o áudio do VAR do lance do pênalti no Caleri. E aí, como a gente aqui é um canal de torcedor, que a gente procura ser o mais justo possível, eu me senti, não na obrigação, mas eu me senti no direito de fazer esse vídeo e mostrar para vocês o lance do VAR e avaliar tudo que foi dito, e avaliar o que a própria CBF falou. A CBF disse o seguinte, que o VAR devia ter analisado, traçado as linhas na hora do lançamento, chutão lá do Miranda para o Caleri, no lance que originou o pênalti sofrido pelo Caleri, e aí nessa análise do VAR toda, tem eles analisam o lance e não traçam as linhas. E a CBF está cobrando justamente, afastou inclusive os árbitros de vídeo, que eram para trabalhar hoje no jogo do Internacional e Atlético Paranaense, afastou porque eles não traçaram as linhas. Era um lance ajustado e eles erraram em não parar o lance e traçar as linhas no impedimento ali. Deixa eu só dar um recadinho do futebol rapidinho para vocês, gente, antes de a gente mostrar o lance do VAR, o melhor aplicativo de futebol para celular, inclusive no futebol já tem essa informação do VAR aí. Já saiu lá a notícia. Não perca, primeiro link da descrição, de graça, o melhor aplicativo de futebol para celular. Vou até colocar meu óculos aqui para a gente acompanhar o lance aí. Então, clique. Eu gosto sempre de oferecer para você aqueles que prestigiam a mídia alternativa, e um futebol prestigia não só esse canal, como prestigia outros canais. Então, basta no primeiro link da descrição, totalmente de graça, tá bom? Vamos lá, então. Eu vou dividir a tela aqui. Eu vou pedir para você o seguinte, perdão, porque o áudio, sabe que o áudio não é lá essas coisas. O áudio do VAR já é ruim, já é difícil da gente ouvir, e aqui no esquema que eu faço também, a qualidade não é essas coisas. Mas eu vou falando para vocês e a gente vai dar para pegar os trechos mais importantes. E eu acho que o mais importante é você saber que a CBF determinou e puniu os caras do VAR, afastando eles da 17ª rodada, por causa desse lance do impedimento. Mas vou mostrar para vocês e você tira as suas conclusões, tá bom? Vou dividir aqui e a gente roda a imagem. Vamos lá. Ele vai sair. Tá bom. Vira. Não, eu também marquei ele, sem problema. Sim. Não é nada. Legal. Seguiu. Tá marcado. Beleza. Tô aqui. Esse é o lance do pênalti do Dudu, ó. Fora da bola na área. Não. Foi igual lá de trás. Mesmo critério. Atenção. Mesmo critério. Pode pôr outro. Beleza. Ok. Beleza. Não tem. Legal. Você vai ter que vir dar uma olhada pro Abel. Beleza. O quase entrou no Pode campo seguir. agora, vai A reclamar. hora que sair, você vai vir dar uma olhada pro Abel. Você viu? Só dar uma parada aqui. Ele falou que. Peraí. Mesmo critério. Branco e o verde. Tá vendo? Ó, no lance ele não marcou teve um lance antes que não mostra que ele não marcou o lance, uma falta do São Paulo, e também não marcou o pênalti no Dudu. Essa foi a determinação. Então agora eu vou mostrar para vocês o outro lance, o lance do impedimento, tá? E esse áudio que vai aparecer agora é a própria CBF que divulgou. Então presta atenção. Então você viu, não foi marcado o pênalti do Dudu pelo mesmo critério. O juiz não tinha apitado o lance antes com o São Paulo. Então apitou o mesmo critério. Isso acho que não tem discussão. Você pode até falar que foi pênalti ou não, mas o critério foi o mesmo. Agora vamos ver o lance do lançamento do Miranda e do pênalti em cima do Caleri do impedimento. Olha lá, o áudio da CBF, tá? Intelbras do Brasil 2022. Jogo: Palmeiras e São Paulo. Aos 20 minutos do segundo tempo, durante um ataque da equipe do São Paulo, um jogador atacante recebe um lançamento, domina a bola e entra na área. Um defensor, então, disputa a bola com o atacante e, durante esta disputa, o jogador defensor segura o atacante pelo ombro, derrubando-o ao solo. O árbitro assistente de vídeo imediatamente inicia a checagem do lance e, ao analisar os ângulos das câmeras disponíveis, percebe a ação como faltosa. Por se tratar de lance protocolar, recomenda uma revisão ao árbitro do jogo, que, ao analisar o lance ao lado do campo, decide por marcar a penalidade máxima. O lance em análise apresenta uma situação anterior sobre a condição de jogo do atleta atacante. Agora, O assistente de vídeo deveria ter observado os melhores ângulos disponíveis e, em lances ajustados, a linha virtual deve ser utilizada para a confirmação da decisão de campo. A seguir, podemos observar o trabalho da equipe de arbitragem. Vocês viram, então? Esse é áudio da própria CBF. Essa voz falando é da CBF. Quando tem um lance ajustado, que o próprio cabine vai falar ajustado, tem que traçar as linhas. Esse foi o erro.
Vamos acompanhar agora como se desenvolveu a conversa desse lance, tá? A ação dele tem do outro lado, pé em cima, muito bom. Tá muito baixo, né, gente? Eu vou ver se eu consigo aumentar um pouco aqui. Aqui é complicado mesmo. Me perdoe. Vocês estão entendendo mais ou menos o que eu estou dizendo, né? Eu vou tentar aumentar o máximo aqui para o áudio ficar melhor. E vou voltar um pouquinho aqui, tá? Para ver se fica um pouquinho melhor o áudio. Não tem outro jeito de fazer, viu, gente? Me perdoe. Vamos lá, vamos ver se dá para ver agora melhor. Dele sem impacto, do outro lado, pé em cima, muito bom. Em cima da linha. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Atenção e concentração. Ajustado. Vamos jogar. Ajustado, você viu? Ajustado. Inclusive, mão, já tá. Mão. Olha se não tem penal, tá? Aguarde, tá, Boden? Checando. Aguarde, checando possível penal. Aguarde, checando possível penal. Sai! Volta. Essa invertida é boa. Vai. Puxou. Ok, ele seguiu. Depois puxou de novo. Ele tem impacto, ok? Ele tem impacto. Volta. Depois segura e puxa. Pênalti claro, gente. Pelo amor de Deus. O Caleri puxa a camisa dele que ele tá sendo puxado. Boden. Emerson chamando. Recomendo a revisão para o possível penal, ok? Tá. Número aqui, ó. Ao banco, calma. Quer ver o número? Deixa o pessoal lá. Número 15. Qual câmera primeiro, Emerson? Primeiro é esse. Ei, calma. Depois mostra a outra imagem. Vai. Pessoal, vai. Fala, pessoal. Beleza. Primeiro eu vou te dar em 2 ângulos diferentes, tá ok? Isso. Beleza, pode mostrar. Tô aqui. Tem 2 ações do defensor, tá ok? E o atacante tenta jogar por 2 vezes consecutivas e não consegue, tá? Okay. Esse é o primeiro ângulo. Perfeito. E o ângulo de trás. Ô, Fábio. Sai. Ok, perfeito. Agora me dá a Depois ele cai e não consegue jogar. Ok. Perfeito. Pênalti, cartão amarelo. Aí, Isso. pênalti claro. Perfeito. Ok. Tá bom? Pênalti, cartão amarelo. Perfeito, ok. É isso aí, gente. Então, ó, bom, vocês entenderam, né? Só vou resumir para quem está chegando agora. A CBF divulgou o áudio do VAR, e aí, no próprio áudio do VAR divulgado pela CBF, tem essa correção dizendo que no lance, na hora do lançamento para o Caleri, o bandeirinha fala que eles percebem que o lance é ajustado, e quando o lance é ajustado, precisa se traçar as linhas, precisaria ter sido traçadas as linhas, precisariam ter sido traçadas as linhas no lançamento para o Caleri. Eu acho que no pênalti não tem discussão que foi pênalti, o Caleri até puxa a camisa do Gomes, mas ele está caindo, foi impedido 2 vezes de jogar como está como os árbitros falam. Mas o seguinte, gente, não dá, porque é o seguinte, a gente tem aqui que falar, eu não sei o que estão falando por aí, sinceramente não vi, mas a gente tem que falar aqui o que é certo, o que não é certo, não é certo. Houve erro, a equipe do VAR errou. Eles foram afastados, inclusive. Errou, porque no lance ajustado tem que marcar a linha, tem que ver a linha, pegar todos os ângulos possíveis e traçar a linha. Então, sim, houve um erro, sim, e o Palmeiras, neste lance, foi prejudicado, sim. Não existe o menor problema de eu vir aqui como São Paulino falar. Se fosse o contrário, se fosse o jogador do Rony, do Palmeiras, e tivesse um lance ajustado e o juiz não tivesse marcado a linha, eu estaria aqui falando que o São Paulo foi prejudicado, sim, porque deveriam ser traçadas as linhas. Então, para deixar bem claro, o Palmeiras foi prejudicado, sim, porque deveriam ser traçadas as linhas no lance do Caleri. Para mim, houve o pênalti é claríssimo. Para mim, o critério no pênalti do Dudu foi o mesmo que ele usou, como a gente viu aqui, um lance parecido com o São Paulo ele não marcou, com o Palmeiras ele não marcou, o critério é o mesmo, e para mim o Palmeiras foi prejudicado nesse lance sim, não tenho o que discutir, não tenho o que falar, isso está na regra,
Não sou eu, não é uma opinião minha, eu acho que foi prejudicado. Não, foi prejudicado, tá aí, foi prejudicado. Eu não acho que o Palmeiras foi desclassificado por causa disso, o Palmeiras teve chances de matar o jogo, quando isso aconteceu, o Palmeiras já tinha perdido 4, 5 chances de golear o São Paulo. Eu acho que o Palmeiras deixou o São Paulo, deixou chegar nos pênaltis, mas foi prejudicado, gente, foi prejudicado pelo VAR. Eu só estou passando aqui para dizer isso para vocês, porque eu me sinto na responsabilidade. Como tem um canal do São Paulo, a gente está envolvido nesse aspecto, nesse assunto. Isso foi muito falado essa semana, e eu não vou me omitir e nem vou falar para agradar, para desagradar, eu falo aquilo que eu penso. Então, para mim, o Palmeiras não foi desclassificado por causa disso, mas foi prejudicado nesse lance, sim. E o Palmeiras tem todo o direito de reclamar na CBF, como reclamou, e eu não vou ficar falando, porque o São Paulo já foi, né? Porque é justificar um erro com o outro. Já prejudicaram muito o São Paulo também, inclusive no jogo contra o Palmeiras, lembra naquele lance do Miranda, que marcaram impedimento, aquela palhaçada que o jogo foi 0-0. Já foi prejudicado muitas vezes. Só que eu não vou usar isso como argumento, porque um erro não justifica o outro. Então, o Palmeiras foi sim prejudicado neste lance, e eu não tenho nenhum problema de vir aqui e falar isso para vocês, tá bom? Amanhã encontro vocês lá no Morumbi, hein? Lembrando, primeiro comentário fixado, um xbet, você clica, usa o código promocional Barolo, tudo que você apostar, você ganha em dobro. Obrigado, viu? Desculpa 2 vídeos sem avisar, assim, na correria, mas eu me senti na obrigação de fazer. Fiquem com Deus, a gente se encontra amanhã, aqui no Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo, não quero ter razão, quero ser campeão. Um forte abraço, tchau.